Apocalipse capítulo 14 e o verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Queridos amigos e irmãos, um dos assuntos mais debatidos e controvertidos da Bíblia é os 144.000. Não sei se já ouviram falar sobre os reformistas. Já ouviram falar? Eles nos acusam de termos abandonado a fé na mensagem do terceiro anjo, as crenças dos pioneiros, inclusive o assunto dos 144.000. Como é que se responde a eles? Observe o detalhe: sempre houve 3 linhas de interpretação profética quanto aos 144.000. Uma delas é que 144.000 é literal. Essa opinião era defendida pelo pastor Uri Schmidt, um dos nossos pioneiros. Ele acreditava que só 144.000 pessoas irão para o céu quando Jesus voltar, e estaria incluindo aí aqueles que já morreram na fé, na mensagem do terceiro anjo. A segunda opinião é de que 144.000 é literal, só que não contaria os que já morreram. Quando Jesus voltar, então, dos vivos, 144.000 pessoas, literalmente, seriam levadas para o céu. Essa opinião era defendida pelo pastor Arthur Daniels, um dos presidentes da Associação Geral. A outra opinião, que ela é mais aceita, digamos, extraoficialmente pela igreja, é de que 144.000 é um número simbólico, como simbólicas são as tribos de Israel. Não seriam só 144.000, mas haveria uma grande multidão. Outros até acreditam que 144.000 seria um grupo especial, que passaria por provas especiais e teria também privilégios especiais lá no céu. Veja bem, é possível defender as duas opiniões, tanto na Bíblia quanto na pena inspirada do Espírito de Profecia. A opinião de que é literal, só 144.000, e a opinião de que é um número simbólico. Por quê? Porque a Bíblia realmente fala sobre o número de 144.000. No grande conflito há uma citação de Ellen White dizendo que no final do período das perseguições, os santos vivos, em número de 144.000, os salvos vivos, ouviram a voz de Deus proclamando o dia e a hora da volta de Jesus. É uma citação muito interessante que vem corroborar a ideia de que é literal. Mas há uma outra expressão no grande conflito, diz assim: os 144.000 formavam um quadrado perfeito. Eles tinham, cada um deles, uma linda coroa na sua cabeça. Todos eles tinham estrelas na sua coroa. Alguns tinham mais, outros tinham menos. Queridos, o que representa uma estrela na coroa? Uma alma ganha para Jesus. Então, se cada um dos 144.000 tiver ganho pelo menos uma alma, já são 288 almas. Interessante isso. Realmente não dá para você assumir uma atitude assim, extremista, em brigar e fazer um cavalo de batalha, porque
você é livre para tomar uma opinião sobre o assunto, e os outros irmãos também são livres. Nós ainda vamos ver algumas expressões aqui sobre a literalidade ou o simbolismo, mas eu já quero antecipar uma coisa importante. Nós não vamos nos demorar quanto a este assunto, se é literal ou é simbólico. Porque a coisa mais importante, queridos, é que os 144 mil, eles são selados por Deus para a vida eterna. Agora, qualquer pessoa que quiser ir para o céu, ela tem que ser também selada por Deus, selada pelo Espírito Santo para ir para o céu. Então nós vamos fazer um estudo hoje à noite, baseado nos 144 mil, para ver qual é o caráter deles e qual é o caráter que nós precisamos adquirir para sermos selados para a vida eterna. Amém, irmão? Amém. Apocalipse capítulo 14, verso 1, está falando dos 144 mil com o Cordeiro no Monte de Sião. O verso 2 fala de uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de arpistas, quando tangem as suas harpas. O verso 3 diz que entoava um novo cântico diante do trono, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. Quer dizer, privilégio especial cantar nesse coral de 144 mil vozes. Mas claro que seria um privilégio também ouvir esse grande coral cantando lá no céu. O verso 4, são esses os que não se macularam com mulheres, porque eles são castos. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, esse verso 4 fala três coisas muito importantes. Primeiro, os 144 mil, eles não se macularam com mulheres. Mulher em profecia simboliza o quê? Igreja. Escute bem. Nós cremos que pessoas de todas as religiões, de todas as igrejas, estarão sendo salvas e levadas para o céu quando Jesus voltar. Amém, irmão? Nós não somos exclusivistas. Quando Jesus voltar, haverá adventistas do sétimo dia que serão levados para o céu também. Amém? Amém. E haverá alguns queridos que vão ficar também. E haverá gente de outras igrejas que vão ser levados para o céu também. Agora, os 144 mil, eles são da igreja remanescente, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Amém. Eles não fazem parte de outras igrejas onde não se guarda os mandamentos de Deus. Entenderam a expressão? Outra colocação interessante que tem aqui no capítulo 14, verso 4, é que eles são seguidores do Cordeiro, guardiães de honra de Jesus por onde quer que vá. Terceira colocação é que eles foram redimidos como primícias para o Cordeiro. A palavra primícias quer dizer primeiros frutos. Imagine um pomar de laranja, as primeiras laranjas que são colhidas. Imagine uma plantação de milho, as primeiras espigas de milho são as primícias. Só que depois vem uma grande colheita. Então os 144 mil são as primícias. Está claro que haverá também uma grande colheita. Agora, o verso 5 começa a entrar no caráter dos 144 mil.
não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Querido irmão, querida irmã, como vai o problema da mentira na sua vida? Você sabe que hoje em dia está na moda mentir. Alguns mentem de brincadeira, outros mentem só para resolver um problema de maneira rápida. Muitos maridos mentem para suas esposas e esposas mentem para os seus maridos. Pais mentem para os filhos e filhos mentem para os pais. Estudantes mentem lá na escola ao tirar uma nota que não era deles porque colaram na prova. Também é uma forma de mentira. Alguns mentem para vender um carro, uma casa, um objeto, dizendo que está tinindo de bom. Quando o vizinho compra o carro, vai perdendo pedaços do motor, da lataria, da porta. Ele fala: eita, crentinho mentiroso, me enganou que o carro estava bom, que o aparelho estava bom. Queridos, no livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 15, diz que ficarão fora da Nova Jerusalém os cães, os adúlteros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E o capítulo 21, verso 8, diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre os mentirosos, junto com os assassinos, com os adúlteros, com os idólatras, com os covardes. Querido irmão, querida irmã, você precisa resolver o problema da mentira na sua vida. A senhora White escreveu: o selo de Deus tem um período muito curto. Ele está acontecendo agora, queridos. O Espírito Santo de Deus está selando o seu povo. E a senhora White diz que quem não for selado, a Bíblia fala que quem não for selado não irá se salvar para a vida eterna. E a senhora White diz que o selo de Deus não será colocado sobre a testa de nenhum homem ou mulher impuros. Não será colocado na testa de nenhum homem ou mulher amantes do mundo, amantes do pecado. Ela diz que nós temos que estar sem mácula, sem mancha diante de Deus. Dá uma olhadinha, queridos, no livro de Ezequiel, capítulo 9. É a passagem que fala sobre o selamento do povo de Deus. O verso 1 fala de uma voz gritando: chegai-vos, executores da cidade. O verso 2 fala de 6 homens a caminho da porta superior, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e um certo homem que tinha um estojo de escrivão ou de escrevedor à sua cintura. O verso 3 diz que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo à entrada da casa, e clamou, dizendo, no verso 4: passa pelo meio da cidade e marca com um sinal a testa dos homens que gemem e suspiram por causa de todas as abominações, os pecados que se cometem no meio da cidade. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai velhos, jovens, crianças, mulheres, homens, até exterminá-los. Mas a todo aquele que tiver o meu sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, pela minha igreja. Queridos, há 3 opiniões quanto ao pecado. Há aqueles que são liberais, acham que o pecado não tem problema, acham que o pecado não é pecado, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo pratica, é normal, então não há problema nenhum em praticá-lo também. Esses que amam o pecado, que acham que é uma coisa normal,
esses não serão selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Agora, ao outro extremo, é daqueles que não amam o pecado, ou pelo menos diz que não ama, só que também não ama o pecador, e fica criticando o pecador e falando mal da vida alheia. Esses também não serão selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Os críticos, os faladores da vida alheia, eles ocupam o papel de Deus e do diabo ao mesmo tempo, portanto não tem lugar para eles no céu. O indivíduo que fala mal da vida alheia ocupa o lugar de Deus, por quê? Porque só Deus pode julgar. E ao mesmo tempo ocupa o lugar do diabo, por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás é o acusador de nossos irmãos. Queridos, quem vai ser selado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, são aqueles que gemem, suspiram, que sofrem, que choram, que ficam tristes ao ver o pecado no mundo lá fora e dentro da igreja também. Você não pode achar que o pecado é uma coisa normal. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não a vontade da carne, não a vontade do homem, não a vontade dos desejos de um coração não convertido. Então, queridos, quem ama o pecado ou quem critica o pecador vai ficar fora do selamento. Só aqueles que gemem, que choram, que suspiram, que ficam tristes ao ver o pecado na sua vida e na vida dos outros, e que oram a Deus clamando por misericórdia, só esses é que serão selados para a vida eterna. Voltando para o Apocalipse agora, no capítulo 7, vocês vão encontrar outro texto que fala sobre o selamento. Apocalipse 7, o verso 1 a 3, fala que os anjos de Deus estão segurando os ventos do fim do mundo. Lá em Jeremias diz que esses ventos simbolizam guerras, catástrofes, destruições, em outras palavras, o fim do mundo. Os anjos de Deus estão segurando os ventos do fim do mundo. Até quando? Até que os verdadeiros filhos de Deus sejam selados com o selo de Deus, com o sinal de Deus. O que é esse sinal de Deus? Há dois aspectos desse selo de Deus, o sinal de Deus. O sinal de Deus visível é o sábado como dia de guarda. Ezequiel 20, verso 12, Deus diz: também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, há um sinal invisível, que é o caráter de Deus na vida da pessoa, ou a vida da pessoa em harmonia com o caráter de Deus. Porque qualquer sabatista pode vir aqui cantar, pregar bonitinho, dizendo que está guardando o sábado, mas a sua vida está totalmente errada, totalmente podre, e ele está perdido e condenado diante de Deus, e de repente ninguém sabe, nem a igreja, nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, ninguém sabe que ele está com a vida totalmente errada. Só que ele não estará sendo selado para a vida eterna, porque o seu caráter não está em harmonia com a vontade de Deus. Capítulo 7, o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Alguns que defendem o literalismo, que é só 144.000,
se apegam a esse texto. Está aqui, ó, o número dos selados, 144 mil. Queridos, o princípio da interpretação bíblica diz o seguinte: uma passagem é totalmente literal ou totalmente simbólica. O mesmo versículo não pode ser nem o literal e nem o simbólico. Se o número 144 mil é real, é literal, então as tribos de Israel também é literal. Logo, não tem lugar no céu para brasileiros, para americanos, para japoneses. Só os israelenses ou israelitas é que irão se salvar. Agora, todo mundo sabe que o Israel que está falando aqui é simbólico, é espiritual. Que pessoas de todas as partes do mundo serão salvas quando Jesus voltar. Amém, irmão? Amém. Então, se o Israel é espiritual, é simbólico, o número também pode ser simbólico. Por isso estamos nos prendendo ao caráter dos selados para a vida eterna. Agora, um detalhe muito importante, a partir do verso 5, enuncia os nomes das tribos de Israel. Presta atenção, porque há duas tribos que não estão sendo mencionadas aqui. E é importante você saber isso, porque você não pode pertencer a uma dessas duas tribos. Vamos ver se alguém descobre. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Gad, 12 mil. Aser, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Levi, 12 mil. Issacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. E Benjamim, 12 mil. 12 vezes 12 mil, 144 mil. Só que há duas tribos bem conhecidas que não são mencionadas aqui. Quais são elas? A tribo de Dan e a tribo de Efraim. Queridos, se alguém quer estudar melhor esse assunto, há um livrinho na missão, na associação. O nome do livro é Irmãos do Rei, do pastor Arthur Spalding. Esse livrinho traça o paralelo entre as tribos de Israel e a igreja presente, para você ter assim uma ideia a qual das 12 tribos você pertenceria. Esse assunto, esse estudo, é baseado no Gênesis capítulo 49, onde Jacó enunciou ou anunciou as bênçãos para os seus filhos. Quer ter uma rápida ideia desse assunto? Dá uma olhadinha em capítulo 49, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre o muro. Queridos, quem seriam os membros da igreja da tribo de José? Quem são os membros da igreja que ficam estendendo os ramos do evangelho por sobre os muros? Que ficam pregando para o vizinho da esquerda, da direita, colegas de trabalho, de aula? São os ganhadores de alma da igreja. Aqueles irmãos e irmãs missionários que gostam de dar estudos bíblicos e fazer o trabalho missionário. Esses provavelmente estariam pertencendo à tribo de José. Verso 21. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. Quem seriam os da tribo de Naftali, que falam coisas bonitas na igreja que nós gostamos de ouvir? São os cantores, os poetas, os pregadores, aqueles que têm o dom de se comunicar com o auditório. Provavelmente seriam os da tribo de Naftali. Você está perguntando, mas pastor, e quem não sabe pregar bonito? Quem não sabe fazer trabalho missionário, não sabe cantar?
de repente não tem estudo nenhum, mas é um fiel irmão da igreja. Talvez estaria aqui no verso 14, a tribo de Issacar. Quer ver? Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Quem seriam os irmãos da igreja da tribo de Issacar? São aqueles queridos irmãos que não têm estudo, não sabem cantar, não sabem pregar, mas têm a força física. Diz aqui que são de fortes ossos e que se sujeitam ao trabalho servil na igreja. Provavelmente seriam os diáconos, diaconisas, aqueles irmãos que, se é para carregar o carrinho de pedra, de tijolo, para reformar a igreja, para construir a igreja, eles estão ali. Se é para carregar banco, se é para ajudar a construir a casa de uma viúva pobre, eles estão ali. Os irmãos que usam o trabalho físico para ajudar a igreja e a obra de Deus. E graças a Deus que a igreja tem esses queridos irmãos, amém? É para fazer um almoço para as Dorcas, aí elas estão lá limpando panela, lavando panela, temperando comida. É maravilhoso que tem essas marcas na igreja. Deus seja louvado. Agora, vocês não podem, queridos, pertencer à tribo de Dan ou Efraim. Capítulo 49, o verso 16 e 17. Qual é o problema da tribo de Dan? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Queridos, quem seriam os membros da igreja que fazem parte da tribo de Dan? Quem é que fica julgando os outros? Quem é que fica derrubando o cavaleiro por detrás, como uma serpente venenosa? A língua venenosa que fica derrubando os seus irmãos, falando por detrás, são os fofoqueiros, os críticos, os que falam mal da vida alheia. Queridos irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muito medo da língua dos outros. Quantos aqui já foram prejudicados pela língua de alguém, pela crítica? Eu também já fui. Quase destruíram o meu ministério por causa da maldita língua. Só que eu tenho mais medo da minha língua do que da língua dos outros. Porque a língua de ninguém, nenhum pecador maledicente vai me tirar do céu, em nome de Jesus. Amém. Agora, se eu não me cuidar, a minha língua pode me tirar do céu. E eu sei o trabalho que os irmãos têm para controlar a sua língua. Eu sou pastor e de vez em quando me pego querendo falar mal da vida alheia. Eu tenho que dizer para mim mesmo: cala a boca, pastor Aldrovando Araújo. Guarde a sua língua lá no fundo, lá dentro, se você quer ir para o céu. Não é fácil. Alguém pode levantar a sua mão e dizer: eu nunca falei mal da vida alheia? Eu iria convidar para tomar um sorvete comigo hoje à noite. O problema, queridos irmãos, você sabe o que é falar mal da vida alheia? Falar mal da vida alheia não é inventar alguma coisa que não aconteceu. Não é levantar falso testemunho contra o seu próximo.
Falar mal da vida alheia é contar o mal, o erro, o pecado que alguém cometeu. Nessa apostila tem uma página, Como Deixar de Falar Mal da Vida Alheia. Tem uma frase da Sra. White que diz assim, escute bem: quando alguém dá um passo em falso, comete algum erro, algum pecado, e você vai contar esse erro desse irmão para outras pessoas, escute bem, o seu pecado é maior diante de Deus do que o pecado que o nosso irmãozinho ou irmãzinha cometeu. Boa pergunta. Há graduações de pecado diante de Deus? Sim ou não? Há pecadinho menor e pecado maior? Sim ou não? No livro Caminho a Cristo, a Sra. White diz que há graduações de pecado, sim senhor. Se você não sabia, então precisa ler o livro Caminho a Cristo. Há graduações de pecado. Numa outra afirmação da Sra. White, ela diz que o pior de todos os pecados, você sabe qual é? Alguns acham que o maior de todos os pecados é o adultério, ou é o crime, ou é fumar, ou beber. Não, querido irmão, querida irmã. A Sra. White diz que o pior de todos os pecados, o que menos esperança traz para o pecador, é o pecado do orgulho e da presunção. Não importa se você é um membro simples da igreja, ou se é um líder da igreja, se você cultiva o pecado do orgulho e da presunção, você está cometendo o maior, o pior de todos os pecados diante de Deus. Sabe por quê, querido? Quando Deus vê uma pessoa orgulhosa, Deus diz assim: meu filho, está ruim. Você está me fazendo lembrar aquele anjo que eu tive que expulsar do céu por causa do orgulho e da presunção. Orgulho e presunção é você achar que é melhor do que os outros, achar que você não precisa de arrependimento, não precisa mudar de vida. Cuidado. Agora, a Sra. White diz que quando alguém comete um erro, qualquer pecado que seja, se você vai contar isso para os outros, o seu pecado de falar o mal que o irmão cometeu é pior, é maior diante de Deus do que o pecado que o irmão cometeu. Sabia disso? Irmãos, estão entendendo por que eu tenho medo da língua, da minha língua? Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás o quê? Condenado. A Sra. White diz assim: se alguém vier falar mal da vida alheia, atalhai-o, corte. Se não tiver ouvintes, não haverá faladores. O grande problema, diz ela, é que alguns têm coceira na língua e outros têm coceira nos ouvidos. Chega o falador e diz assim: sabe da última fulana? E a fulano ou fulano diz assim: não me conta. Quer dizer, conta logo, conta mais. Se não tiver ouvintes, não haverá faladores. Corta. Se alguém vai falar mal da vida alheia, diz: para aí, irmão, irmã, espera aí. Você já orou por essa pessoa? Se não orou, vamos ajoelhar aqui agora e vamos orar. Encerra, corta o assunto. Eu conheci a história de uma irmã que não falava mal da vida de ninguém. Ela só falava o bem, só procurava encontrar as virtudes das pessoas para comentar. E um dia, alguém perguntou para ela: você não fala mal nem do diabo? Ela disse: não. E o que você encontra de bom para falar do diabo? O que eu encontro para falar de bom do diabo é que ele trabalha muito. E ele já está trabalhando aqui, nós já estávamos tentando, vamos mudar de assunto. E não permitiu falar mal de ninguém. Queridos irmãos, está na apostila, era pela inspirada.
A senhora White diz assim: você tem que se lembrar que aquele que vem falar mal de outro para você, fatalmente vai falar mal de você para outra pessoa também. Entendeu? Quem leva, normalmente traz. Por isso é chamado de leva e traz. Deus me livre de falar com um fofoqueiro, com uma fofoqueira. E eu já conheci pessoas que vieram falar mal de outros para mim. Infelizmente eu tinha que ouvir, porque era pastor, tinha que ouvir para solucionar o problema. Só que a pessoa mais tarde foi falar de mim para outros. Você tem que lembrar isso, querido irmão, querida irmã. Quem dá ouvidos a uma fofoca, a uma crítica, vai ficar fora do reino de Deus. Tanto os faladores como os ouvintes. Não estará selado para a vida eterna os fofoqueiros, porque eles são da tribo de Dan. A tribo de Dan foi substituída pela tribo de Manassés. Sabe o que quer dizer a palavra Manassés? Aquele que perdoa e esquece. Só estarão no céu aqueles que perdoam e esquecem. Não fica brigando, discutindo, comentando, falando mal da vida alheia. Tem alguém aqui nessa noite fazendo parte da tribo de Dan, a tribo dos fofoqueiros? Sai fora, querido irmão, em nome de Jesus. Sai fora, minha irmã. Vai para qualquer outra tribo, nem que seja para a tribo de Issacar, carregar pedra na igreja, mas não fica na tribo dos fofoqueiros, em nome de Jesus. Agora, vamos conhecer um pouquinho da tribo de Efraim, que é outra tribo que não vai estar selada. O livro de Juízes, capítulo 8, verso 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: o que é isso que nos fizesse? Que não nos chamasse quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Guarda essa expressão, contenderam, discutiram, brigaram. Agora veja o capítulo 12 de Juízes, verso 1. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fosse combater contra os filhos de Amon e não nos chamasse para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Queridos, os da tribo de Efraim eram pavio curto, briguentos, explosivos. Tem alguém aqui nessa noite que é paviozinho curto, briguento, explosivo? Qualquer coisa já arregaça as mangas e diz: eu vou te mostrar com quem que você está lidando. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. A senhora White diz que nenhum homem ou mulher impaciente, impulsivo, briguento, entrará no reino dos céus jamais. Jamais, irmão. Na nova terra, até os animais serão bem mansos. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Você quer ir para o céu, para a nova terra? Então você precisa vencer o problema do mau gênio. Jesus disse: essa casta de demônios não se expulsa a não ser através da oração e do quê? Do jejum. Tem alguém aqui nesta noite que é paviozinho curto, briguento, genioso? Tem que colocar jejum uma vez por semana na sua vida, meu irmão. Você quer ir para o céu? Tem que jejuar, orar, clamar diante de Deus, para que Deus tire esse mau gênio que você tem. Ah, pastor, mas a minha avó era assim, o meu pai, a minha mãe.
eu sou neto de espanhol, ou de alemão, ou de italiano, ou de português, ou de índio, que é gente brava. Não me interessa. A senhora White diz que nenhum defeito de caráter, herdado ou adquirido, pode ser desculpa para não desenvolver o caráter do céu. Pelo sangue de Jesus Cristo você tem que vencer. Porque há muitos queridos irmãos da igreja, inclusive líderes, poderiam ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, só que eles às vezes se tornam inúteis, porque são geniosos, briguentos, impulsivos. Outro problema da tribo de Efraim, livro de Oséias. O profeta Oséias é o que melhor descreveu a tribo de Efraim. Olha o que ele escreveu aqui no capítulo 4, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Queridos, houve um dia em que a tribo de Efraim foi rejeitada, porque eles rejeitaram a Deus. Agora, será que Deus rejeitou a tribo de Efraim aleatoriamente? Não. Olha o que diz o capítulo 11, o verso 3 e 4. Deus diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Quer dizer, Deus amava a tribo de Efraim, irmão. Só que eles foram rejeitando a Deus, até que um dia eles pecaram contra o Espírito Santo e chegaram a um ponto onde não havia mais retorno. Dá uma olhadinha, se você quer conhecer melhor a tribo de Efraim, os problemas da tribo de Efraim, para ver se você não está fazendo parte deles também. Oséias capítulo 5 e o verso 3 e 4. Conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel está contaminado, o seu proceder não lhes permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Eles não conhecem ao Senhor. Qual é um dos problemas da tribo de Efraim? Espírito de prostituição. O que é prostituição, querido? Há 3 tipos de prostituição. Um deles é o adultério, a prostituição física. Outro é a prostituição mental. Há pessoas que não caem no adultério, mas têm constantemente pensamentos impuros, pensamentos de cobiça, de sensualidade. E há também a prostituição espiritual, que é o abandono de Deus, dos caminhos de Deus, em busca de falsos ídolos. E agora, querido irmão, querida irmã, há algum espírito de prostituição na sua vida? Falando sobre a prostituição física ou o adultério. A senhora White diz que foi o pecado que tirou Israel da terra de Canaã, da terra prometida, irmão. Eles estavam acampados junto ao rio Jordão. Era só atravessar o rio e estariam na terra prometida, quando de repente as mulheres mundanas, moabitas, amonitas, cananeias, saíram desfilando na frente do povo de Israel, provavelmente com pouca roupa, e os israelitas caíram literalmente na gandália, na prostituição, no adultério, e eles foram mortos ali mesmo, e não entraram na terra prometida. Agora escute bem, a senhora White fala que agora que estamos pertinhos da volta de Jesus, também é o pecado que vai tirar muita gente do céu, da Canaã celestial. É a transgressão do 7º mandamento. Cuidado, querido irmão. Cuidado, querida irmã. É o pecado que está tirando muita gente do céu. É o pecado do adultério.
é o pecado do sexo fora do casamento. Não interessa se você é casado ou se você é solteiro. Se você pratica sexo fora do casamento, cuidado. Você está fazendo parte da tribo de Efraim. E se você não mudar de vida, querido irmão, querida irmã, você vai ficar fora do selamento e dos portais da eternidade. Sangue de Jesus tem poder. Agarre-se à mão de Deus para vencer o pecado. Há alguns que não têm o problema do adultério, mas vivem com pensamentos impuros, de cobiça, de sensualidade. Também é pecado. A Sra. White fala de pessoas que têm dificuldade para pensar de maneira limpa e santa, como um rio não poderia correr para cima. Assim há pessoas crentes que têm dificuldade para ter pensamentos limpos e santos. Como é que está você, querido irmão, querida irmã? Continua, tribo de Efraim. Oséias, capítulo 6, agora o verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Qual é o problema da tribo de Efraim? Tem pouco amor para com Deus e para com as coisas de Deus. Qualquer probleminha, qualquer coisinha, já não lê mais a Bíblia, já não vem mais para a igreja, já não ora mais, já quer abandonar os caminhos de Deus, já quer se apostatar da fé. Os da tribo de Efraim, eles têm pouco amor para com Deus. É como a nuvem que está lá no céu, de repente desaparece. É como o orvalho da madrugada que de repente não está mais. Você tem amor fiel, legítimo, verdadeiro para com Deus e as coisas de Deus? Outro texto, capítulo 7, e o verso 8. Eu diria que é o verso áureo da tribo de Efraim. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado. Há uma tradução que diz é um bolo que não foi virado. Você consegue entender essa expressão? Quando eu era garoto, minha mãe tinha um forno lá no sítio, especialmente na sexta-feira à tarde, fazia aquela fornada de pão, de bolo. Só que o forno tinha um problema. Ele assava muito de um lado. Se não cuidasse, até queimava o pão ou o bolo, enquanto que um lado ficava cru. Então tinha que fazer o que com o pão, com o bolo? Tinha que virar a forma. Os da tribo de Efraim é um pão, um bolo que não foi virado. Quer dizer, é convertido de um lado só. Tem aquele lado crente, fiel, às vezes até meio fanático, mas ele tem seus pontos fracos, seus defeitos de caráter que ele ainda não venceu. Ele é forte, convertido, assado, até queimado de um lado, só que o outro lado é pecador, é fraco, é cheio de defeitos de caráter, e por isso ele se mistura com os povos, se mistura com o mundo lá fora. É um cristão meio convertido, ou de coração dividido. Faz-me lembrar a história daquele homem que tinha que atravessar um rio. Só que havia caído a ponte. Havia uma pinguela. Vocês sabem o que é pinguela? Essa pinguela era uma árvore, pedaço de pau que caiu de um lado ao outro do rio. Ele tinha que atravessar passando pela pinguela. Só que estava chovendo, a pinguela estava lisa.
E ele estava com muito medo de atravessar a pinguela, mas ele tinha que atravessar. E ele colocou os pés aqui na ponta da pinguela e pensou: Senhor, o que eu faço? Vou pedir para Deus me proteger. Mas e se o diabo me derrubar na água? Já sei o que eu vou fazer. E ele começou a atravessar a pinguela e ele dizia assim: Deus é bom, mas o diabo não é tão mau assim como fala. Deus é bom, mas o diabo tem muita coisa boa também. Deus é bom, mas pensando bem, o diabo também é. Não adiantou, no meio da pinguela ele caiu na água. Tem muita gente assim na igreja, queridos irmãos. Deus é bom, glória, aleluia, Jesus é maravilhoso, eu quero ir para o céu. Mas o meu pecadinho eu não consigo deixar, pastor. Eu quero ir para o céu, mas a minha novelinha eu não consigo deixar. Eles se misturam com o mundo, com os povos. O verdadeiro Filho de Deus tem que ser diferente do mundo, queridos irmãos. Você é um povo, faz parte de um povo diferente, tem um tiro e guarda diferente, tem uma esperança diferente. Você tem ambientes do mundo que você frequenta são diferentes, a alimentação é diferente, o tiro e guarda é diferente, a música que você ouve é diferente. Os programas de televisão que você assiste são diferentes. Você tem que ser diferente, querido irmão, querida irmã. Você é diferente do mundo lá fora, ou você já está misturado com os povos, com o mundo lá fora? Quantos queridos irmãos, membros da igreja, querem ir para o céu, mas eles têm na sua casa, no seu carro, CDs de músicas mundanas, músicas que não são hinos. Você sabia, querido irmão, querida irmã, que a música é um ato de adoração? E você sabia que há dois seres no universo que são adorados, Deus e o diabo, através da música? A música do cristão chama-se hinos. Salmo capítulo 40, verso 3. Deus me tirou do lamaçal do pecado, me colocou na rocha. E o verso 3, Ele me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu fui pastor em Caxias do Sul, e lá aconteceu uma das histórias mais impressionantes da luta entre o bem e o mal, a luta do grande conflito. Um sábado de manhã, o pastor Mário Valente estava pregando. Entrou nos corredores da igreja uma jovem de 17 anos, chamada Giane. Ela estava endemoniada, andou por todas as igrejas procurando socorro. Aquele sábado, quando o pastor estava pregando sobre a lei de Deus, no meio do corredor, o inimigo a tomou. Ela gritou: eu odeio essa voz. Caiu, começou a se bater, os irmãos a socorreram, a levaram para uma sala, e ali começou uma luta, queridos irmãos, da igreja, para expulsar aqueles demônios. Demônios, porque não era só um, eram 33 demônios que ela tinha no seu corpo. A igreja levou 88 dias orando, jejuando, cantando hinos, fazendo cultos para expulsar aqueles demônios. A maior parte dos demônios saíram, sabe quando? Quando a igreja estava cantando hinos. Irmãos, o diabo urrava, ele gritava, a igreja tremia. O diabo gritava: eu não suporto esses hinos de vocês. Vocês têm armas muito fortes contra mim. Eu não quero que vocês cantem hinos.
Eu quero que vocês cantem músicas, porque sou eu quem crio as músicas, e quem canta ou ouve está adorando a mim. Está claro isso? Perguntaram àquele cantor que fez muito sucesso com uma música que diz assim: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Como era o nome dele? Eu sabia que alguém ia passar no teste. Perguntaram ao Raul Seixas onde ele arranjou tanta inspiração para essa música. Ele não negou. Ele disse: eu pedi para Deus, e Deus não me deu. Aí eu pedi para o diabo, e o diabo me deu. Ele vendeu a alma para o diabo em troca de sucesso. O mesmo que fez Alice Cooper, daquela famosa banda americana. Alice Cooper, para quem não sabe, o nome dele é Vicente Furler. Ele é filho de um pregador batista do Arizona. Ele fez pacto com o diabo em troca de sucesso. O diabo pediu para ele mudar o nome de Vicente para Alice Cooper. E para ele cantar músicas que defendam drogas, amor livre, homossexualismo, sexo livre e etc. Algum tempo atrás morreu na Bahia a mãe menininha de Cantores, uma das maiores macumbeiras do Nordeste. Praticamente todos os cantores de música popular do Brasil estavam no velório da mãe menininha. E o repórter da Rede Globo, que também é espírita, perguntou aos cantores o que é que eles estavam fazendo ali. Eles responderam que estavam rendendo a última homenagem à mãe menininha, porque foi ali, no seu terreiro de Umbanda, que eles receberam dos espíritos dos compositores mortos a inspiração para as músicas que faziam sucesso. Só que os espíritos dos mortos não aparecem, porque os mortos estão dormindo no pó da terra. São espíritos de demônios, do diabo, que aparecem para dar inspiração, para compor praticamente todas as músicas que fazem sucesso no Brasil. Você sabia que as músicas que fazem sucesso são compostas no centro de Umbanda, de Candomblé, de Espiritismo, de Macumba? Compostas e inspiradas pelo diabo. Esse dia me chamaram a atenção de uma música chamada Poeira, de uma cantora famosa. Você sabe quem é? A letra da música fala de um anjo querubim que foi expulso do céu e que está sempre diante de mim, me seduzindo, me tentando. Mais claro do que isso? O diabo me tentando, me inspirando, me seduzindo. Isso é a coisa mais clara do que isso? Escute aqui, querido irmão, querida irmã, querido jovem. Eu não sei o que é que você vai fazer com aquele CD de músicas mundanas que você tem na sua casa. Eu só quero que você entenda duas coisas. Primeiro, quando você canta hinos ou ouve hinos no seu carro, em casa, no aparelho de som, Satanás e os anjos maus não ficam perto de você. Eles saem arrebentando porta, janela, eles somem. E a Sra. White diz que os anjos de Deus que estão passando lá na rua, eles entram em nossa casa, unem suas vozes à nossa para adorar a Deus, e eles abençoam o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, quando você está ouvindo música que não são hinos, no seu carro, na sua casa, no aparelho de som, aí quem retira-se são os anjos de Deus. E os anjos do diabo que estão passando na rua, eles entram na sua casa, abraçam você, dança com você, saracoteia com você e fica amaldiçoando a você.
Sangue de Jesus se repreenda, Satanás. Amém. Muita gente tem problemas em casa e não sabe por quê. É porque muitas vezes está adorando o inimigo através de músicas mundanas ou através de programas, determinados programas de televisão. Eu vou contar mais um pouco da história dessa jovem em Caxias, Regiane. Um dia, queridos, a igreja estava reunida fazendo um culto para expulsar os demônios, e o diabo olhou para uma mocinha de 14, 15 anos que estava ali e falou assim: você quer me expulsar daqui por quê? Você é minha. Queridos, quantos aqui já viram uma pessoa endemoniada? Assusta, não assusta? Agora, pior é o diabo olhar para você e dizer assim: você é meu, você é minha. Ó, arrepia dos pés à cabeça. Aquela mocinha da igreja começou a chorar. Ela disse: eu sou de Jesus. O diabo disse: você assistindo novela na televisão, lendo novela? O pastor olhou para ela e perguntou: filha, é verdade? Ela chorando disse: pastor, é verdade. Irmãos, eu me arrepio porque a mocinha endemoniada não conhecia essa mocinha da igreja, nunca tinha ido à casa dela. Como é que o diabo pode dizer: você tem uma revista fotonovela debaixo do colchão? O pastor disse: vai em casa buscar, vai correndo. Ela foi, trouxe, chorando, rasgou a revista na frente do diabo, chorando e orando. O diabo ficou furioso, irmão. O diabo disse: eu vou tentar você novamente, porque sou eu quem crio as novelas, e quem assiste novelas está adorando a mim. Está claro isso? Queridos, tem gente que assiste novela das 7, das 8, das 9, das 10. Agora tem até um... como é que eles chamam aí? Não, uma novelinha aí, seriado. Eles dizem que é para uma parte histórica. Só que ali tem pimenta, tem adultério, tem sexo, tem espiritismo, tem de tudo. É por isso que eu prego até as 10, 11 horas da noite. E daí você não assiste a novela nem das 7, nem das 8, nem das 9. Quando sai daqui já perdeu a das 10 também. Ó, glória! Eu vou falar uma coisa para você, querida irmã, querido irmão. Se tem alguém aqui que assiste novela das duas, ou você para de assistir em nome de Jesus, ou você vai continuar adorando o diabo com um culto de espiritismo, com um cenário de espiritismo na sua casa, só que daí você pede para tirar o seu nome da igreja do Cordeiro. Você não pode ter o seu nome no livro da igreja do Cordeiro e também assistindo o culto na igreja do diabo através do espiritismo, irmão. Não pode. Não pode. Você tem que definir em qual das duas você vai ficar. Isso é sério, irmãos. Porque a tribo de Efraim é um bolo que não foi tirado. Se mistura com os povos, se mistura com o mundo, a mesma música do mundo, os mesmos programas de televisão. Uma vez eu cheguei na casa de um irmão, tinha uma tal, agora parece que não tem mais na televisão, uma tal banheira do Gugu. E o querido irmão estava sentado no sofá, olhando essa banheira do Gugu. Só que ele estava com o olho desse tamanho, parece que ele estava lá dentro da banheira também. Tudo bem, pastor? Tudo bem aí? É prazer em vê-lo, né? E é o olho de Guruçá, lá dentro. Estava catando sabonete junto na banheira do Gugu. Eu falei: irmão, até logo, vou embora. Não vou nem orar, outro dia eu volto. Hoje você vai ficar sem a bênção. Fui embora, irmão. Outro dia eu voltei para estudar com ele. Estava agarrado na maldita banheira do Gugu. Irmãos, tem crente que não tem
o senso, a censura. Não tem. Tudo que passa ali na maldita televisão ele assiste. Programas de humorismo chulos, baratos, não está falando besteira. Um dia eu estava na casa de um irmão, estava lá um programa, até às vezes tem alguma coisinha interessante, mas estava lá um anjo homossexual. Eu falei, irmão, desliga essa televisão, irmão. Alguém ridicularizando os anjos, misturando o santo com o profano, desliga sim, meu irmão. Você não deve assistir, meu irmão, coisas onde toma o nome de Deus em vão. Porque a Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele tomar seu santo nome em vão. Você está assistindo um programa das pessoas falam, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, juro por Deus, você está pecando junto com eles. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente. Sai fora, irmão. Quantos crentes querem ir para o céu brincando com o jogo de baralho? Quem inventou o jogo de baralho, irmãos, era um ateu, inimigo de Deus e da religião. Está aí a reportagem na apostila. Ele fez as cartas, escute bem, cada carta é um símbolo do cristianismo. Uma carta é a dama, sabe quem é a dama? É a mãe de nosso Senhor Jesus. A outra carta, o rei, sabe quem é o rei? É o diabo. Então ele faz sutilmente que a pessoa que brinca com o jogo de cartas, brinca de dizer que nosso Senhor Jesus é filho de Maria e filho do diabo. Irmão querido, joga fora o jogo de baralho que tem na sua casa. Tira do computador, se tem lá, meu irmão. Por favor, tira esses preguinhos de Satanás da sua casa. Tira em nome de Jesus. Tem crente que tem na sua casa um pacote de café que não é cevada, é café com cafeína. E a Pena Inspirada escreveu claramente no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar: tomar chá ou café é pecado. Se Deus achou o assunto tão importante a ponto de mencioná-lo em visão, é porque o assunto é importante, meu irmão. O chá é o chá preto, ou o chamate, que tem cafeína. Como que você quer ir para o céu tomando café, ou chamate, ou chimarrão? Eu tenho um recorte do jornal Correio do Povo e outro do Zero Hora, Porto Alegre, dizendo que o Rio Grande do Sul tem o mais alto índice de câncer de esôfago do mundo, por causa do hábito de tomar chimarrão. E ali fala que não é só a água quente, a erva também tem uma substância cancerígena, que não é a cafeína. Como o café que tem a cafeína ela acelera o coração, estraga o sistema nervoso, deixa a pessoa irritada. São substâncias cancerígenas que o café e o chimarrão, a erva do chimarrão contém. Tem crente querendo ir para o céu, mas tem na sua casa garrafa de bebida alcoólica. Ah, pastor, eu ganhei do patrão de Natal. É só para bonito. É, só para bonito. Aí chega alguém que não é crente na sua casa, alguém que não é membro da igreja, dá uma olhadinha assim de rabo de olho. O irmão aqui pega leve, hein? Garrafinha de champanhe, de vinho, de cerveja, né? É, o irmãozinho aqui. Cuidado, querido irmão, isso é preguinho de Satanás na sua casa. O que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? Amém. Tira os preguinhos de Satanás da sua casa. Sabe o que é preguinho de Satanás? É uma história. O indivíduo era macumbeiro, feiticeiro, tinha um quarto cheio de feitiços e coisas do diabo, até o dia que ele aceitou a Jesus como Salvador.
entregou a sua vida a Jesus e mandou que o diabo fosse embora de casa, que ele não queria mais nada com o diabo. E diz a história que o diabo encostou um carroção lá na frente, começou a carregar tudo que era dele para levar embora. Finalmente, ficou lá na parede um preguinho, pregado na parede. E o diabo perguntou: esse preguinho, tenho que arrancá-lo também ou posso deixá-lo aí? E o homem olhou e disse: não, esse preguinho não tem problema, pode até me ser útil, pode deixar aí, mas não volta mais, vai embora. E o diabo foi embora, só que à meia-noite voltou com um monte de feitiço e colocou ali no preguinho. Aí o homem gritou: vai embora, leva embora, Satanás, não quero mais nada com você aqui em casa. O diabo disse: calma aí, amigão. Chamou de amigão: calma aí, amigão, o preguinho é meu, você me permitiu deixá-lo aí, eu tenho o direito de colocar aí o que eu quiser, porque o preguinho é meu e você me permitiu deixá-lo aí. Aí ele entendeu, irmãos, que se não queria mais nada com o diabo, tinha que mandar embora até o quê? O preguinho de Satanás. Querido irmão, querida irmã, tem algum preguinho de Satanás na sua casa que está identificando você com a tribo de Efraim, se misturando com o mundo, com o pecado lá fora? Tem alguma coisa na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, no penteador? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto de fazer. A Sr. White diz que a roupa da mulher cristã, ao estar em pé ou assentada, a roupa deve cobrir o joelho, deve atingir graciosamente essa parte da barriga da perna, abaixo do joelho. Mas tem algumas queridas irmãs, com licença eu vou ilustrar, que gostam de mostrar esse osso do joelho. Um osso feio, horroroso, e o meu mais feio ainda. Só que tem algumas irmãzinhas que não se contentam em mostrar só o joelhinho, e de repente a saia fica mais de um palmo lá em cima, aí já mostra um palmo de joelho. E tem algumas que mostram um pouco mais ainda. Querida irmã, querido irmão, roupa decotada, saia rachada, roupa sem manga, roupa curta, sensualiza a mulher e a transforma num instrumento de cobiça, um instrumento do diabo para tentar os outros. Só que vocês, queridas irmãs, são instrumentos de Deus, templos sagrados do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Amém. O que acontece, queridos, é que há uma diferença psicológica entre o homem e a mulher. A mulher, às vezes, não se preocupa com isso, porque a mentalidade da mulher é outra. Foi feita uma pesquisa. O que é que mais dilata a pupila dos olhos de uma mulher? Sabe o qual é? Número 1 é o choro de uma criancinha. Interessante. O instinto materno. Fizeram a mesma pesquisa com os homens. E você já sabe o que é que mais dilata a pupila dos olhos dos homens? É o corpo de uma mulher. Só que para a mulher não é nada mostrar uma roupa sem manga, degotada, uma saia curta, uma saia rachada. Não tem problema. Só que para o homem tem problema. Para ele, excita. Eu já tive irmãos queridos na igreja, casados, solteiros, dizendo: pastor, dá um jeito aí, pastor, a barra está pesada, porque durante a semana, pastor, a gente anda nesse mundo aí fora, na rua, no ônibus, no escritório, na fábrica, cheio de mulheres mostrando o corpo, quase nuas. A gente vem para a igreja sábado, pastor, tentando reanimar a fé,
tentando revigorar a vida espiritual, de repente senta do lado, na frente, atrás, uma irmãzinha com a roupa curta, decotada, sem manga. Agora tem uma moda maldita por aí, queridos irmãos, queridas irmãs. Por favor, não deixe essa moda entrar na igreja. A blusinha é mais curtinha, e a saia, o cós da saia ou da calça comprida é lá embaixo. Então fica aparecendo assim o biguinho, a barriguinha, que para os homens é muito sensual. E me permitam, queridos irmãos, eu não sei aqui, mas em alguns lugares a irmãzinha, quando ela vai se abaixar um pouquinho, como a blusinha é alta e a saia o cós baixo, então aparece a roupinha íntima da irmãzinha. É branquinha, é vermelhinha, é amarelinha, é azulzinha. Queridas irmãs, eu não me interesso que tipo de roupa você vai usar lá fora. Isso é um problema seu com Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu te imploro, querida irmã, não deixa você vir para a igreja com esse tipo de roupa sedutora, amém? Amém. Não deixa, querida irmã. Veste uma roupinha que cobre bem você, ao você vir para adorar a Deus, para não despertar o espírito de cobiça, de sensualidade, de prostituição, de pecado dentro da igreja. Não deixa, querido irmão, querida irmã, acontecer isso dentro da casa de Deus. Não é fácil, irmãos. A tribo de Efraim se mistura com o mundo lá fora, se mistura com os povos. O povo de Deus tem roupa diferente, música diferente, ambientes, diversões diferentes. Quantos crentes dentro da igreja, com um pé na igreja e outro no mundo, nas diversões mundanas lá fora, gosta de ir para o cinema, gosta de ir para os bailes, para boates, para forró. Entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem um grande salão de baile chamado Bailão da Charral. Uma querida família que frequentava a igreja, não eram batizados ainda, num sábado à noite, a filhinha moça disse: hoje eu vou para o baile, eu vou lá para o Bailão da Charral. A mãe disse: vai não, filha, lá não é lugar de Deus, Deus não está lá não. Ela falou: pois eu vou, nem que seja para dançar com o diabo. Falou bem assim, e foi. Meia-noite canta, no meio do baile, no meio do salão, um cavalheiro muito elegante, muito bonito, apareceu e a convidou para dançar. Ela achou esquisito que ele tinha as unhas assim crescidas. Estavam dançando tranquilamente no meio da música. Ela estava com o vestido decotado atrás. Ele passou aqui as unhas nas suas costas, cortou, sangrou. Ela deu aquele grito e caiu no meio do salão. E ele saiu correndo com sangue na mão, correndo para o banheiro. Correram, socorreram a garota, levaram para o hospital. Correram lá para o banheiro, não havia ninguém. Só que no vitrô do banheiro estava escrito assim: eu voltarei. Aqui é o meu lugar. Assinado Satã. Ela dançou literalmente com o diabo. Irmãos, essa história não é imaginária. A moça foi para o hospital, ela levou pontos, saiu no rádio, na televisão. Eu já conversei com muita gente em Novo Hamburgo que viu o caso no jornal, na televisão. Querido irmão, querida irmã, se você é tentada a ir a um forró, a uma reunião dançante, a um baile, a uma boate,
Cuidado. Você nunca deveria ir a um lugar onde você estaria perdido se Jesus voltasse, ou o seu coraçãozinho parasse de bater e você estaria morrendo perdido. Tem alguém aqui da tribo de Efraim amando o mundo e as coisas do mundo? Queridos, eu já terminei essa mensagem. E lá fora muita gente já veio me abraçar dizendo: pastor, por favor, ore por mim. Porque eu descobri que eu estou na tribo de Dan e de Efraim também. Pergunta: há esperança para a tribo de Dan ou de Efraim? Não, queridos, não. Há esperança para alguém da igreja que está na tribo de Dan, dos fofoqueiros, ou na tribo de Efraim, aqueles briguentinhos, ou que amam o mundo, o pecado? Há esperança para eles? Sim, graças a Deus. Querem ver como termina o livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 1? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tenha convosco palavras de arrependimento. Verso 4, Deus diz: eu curarei a sua iniquidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Amém, irmão? Deus está disposto a perdoar, a salvar aqueles que estão na tribo de Dan ou de Efraim e que querem sinceramente mudar a sua vida, mudar o seu caráter e tomar a partir de hoje uma nova vida diante de Deus, reconsagrando a sua vida a Ele. Nos Estados Unidos, um jovem chamado Howard Graber foi fazer uma consulta médica e depois dos exames o médico olhou os resultados e disse: Graber, eu tenho uma triste notícia para você. Seu fígado já acabou, uma cirrose, e além disso há um tumor muito grande. Máximo 6 meses de vida, Graber, e você vai morrer, porque não há nada que a medicina possa fazer. Triste, lembrou-se do passado desperdiçado, do caráter arruinado. Havia sido um bebedor viciado, um jogador viciado. Se ele pudesse recomeçar a sua vida, mas o médico disse que ele tinha apenas 6 meses, ele ia morrer. Sentiu vontade de voltar ao seu velho lar, lá no sítio onde sua mãe morava. Será que sua mãe o receberia? No fundo ele sabia que sim. Até imaginava a sua mãe de joelhos, orando por ele. Quando chegou em casa, bateu a porta, a mãe veio recebê-lo. Aqui de longe ele disse: mamãe, eu tenho uma notícia ruim, triste para a senhora. Eu pequei demais e não há mais esperança para mim, porque eu já estou cansado de pecar. E a mãe abraçou carinhosamente o filho e disse: meu filho, eu estou orando há 18 anos para ouvir você dizer que está cansado de pecar. Então ela pegou uma Bíblia e leu aquele texto que diz: ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ele disse: mamãe, tem isso na Bíblia? Ela disse: tem, meu filho. Por favor, mamãe, leia de novo. E ela leu de novo, outra vez, mais outra, leu várias vezes. E então se ajoelharam para orar. Eles oraram a noite inteira. 9 horas da manhã do dia seguinte, Graber ainda estava de joelhos.
Ele orava, ele chorava, ele clamava diante de Deus. Ele dizia: meu Deus, muda a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. Eu não quero mais essa vida miserável, cheia de pecados. Eu quero a tua misericórdia, eu quero uma nova vida pelo sangue de Jesus. Pouco depois ele adormeceu. Quando acordou à tardinha, ele sentia a alma leve, limpa, solta. Ele sentiu o farfalhar das asas dos anjos voando ao seu redor. Ele sentiu o perfume das macieiras em plena florada. Ele sentiu que seus pecados tinham sido levados. Ele foi dar a notícia para sua mãe, dizendo: mamãe, meus pecados foram levados. A mãe disse: graças a Deus, a mudança foi feita. Imediatamente crado, ele começou a pregar do grande amor de Deus para os outros. E ele se tornou um grande pregador. Ele pregava nas igrejas, nos bares, nas tavernas, em praça pública. E sabe, queridos irmãos, as suas últimas palavras foram que os ouvintes aceitassem a Jesus como Salvador, porque o salário do pecado é a morte, e que ele estava morrendo por causa do pecado, mas que ele havia descoberto a vida abundante que há em Cristo Jesus, porque ele veio para que tenhamos vida. E ele falou como é maravilhoso viver com Jesus, a paz que vem de Deus ao coração, a felicidade que vem na vida da pessoa com Jesus. E então ele morreu. Mas, queridos, isso só aconteceu 25 anos depois. E eu pergunto para vocês: o que é que faz um homem condenado à morte, desenganado pelos médicos, ainda viver mais 25 longos anos, um quarto de séculos, queridos irmãos? Sabe o que foi a diferença? Foi a troca do pecado pela graça de Cristo Jesus. Foi o abandono do pecado e a entrega da sua vida a Cristo Jesus. Queridos amigos e irmãos, há alguém aqui nessa noite querendo uma mudança de vida? Há alguém aqui nessa noite que teria coragem de dizer: Senhor, eu já estou cansado de pecar, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais essa vida miserável de um efraimita, de alguém da tribo de Dan. Eu não quero mais crucificar o meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, uma nova vida. Eu quero a misericórdia de Deus em minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que teria coragem de dizer: eu já estou cansado de pecar, eu não quero mais pecar? Teria alguém aqui nessa noite que teria coragem de consagrar a sua vida a Deus aqui no altar, dizendo: Senhor, eu não quero mais amar o pecado, me agarrar no pecado. Eu quero uma vida vitoriosa pelo sangue de Jesus. Amém. Vai rodar um hino muito bonito desse tempo, que diz assim: como uma criança indefesa, assim eu estava sem Jesus, até que eu encontrei o Mestre e Ele me amou, e a minha vida Ele mudou, e agora dele eu sou. Por favor, não venha aqui na frente porque outros vieram, não. Só venha se você quer ter uma entrega completa na sua vida a Deus. Se você quer dizer: eu estou cansado de pecar. Pecado, queridos,
É uma cama fácil de deitar, mas é difícil de se levantar. Alguém aqui que quer se levantar dessa maldita cama do pecado e quer consagrar a sua vida a Deus, está disposto a tirar os preguinhos de Satanás da sua vida, da sua casa? Enquanto você ouve este hino, se você tem coragem, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Amém. Venha dizendo: Senhor, eu quero te amar, eu quero dizer que, Senhor, de todo o coração, sem reservas em minha vida, eu quero, Senhor, pertencer a ti, em nome de Jesus.